Deus é real. Deus é real, é real, é real. Deus é real. Deus é real, é real, é real. Sai o sol da manhã, tão bonito e tão forte. E um dia inteirinho, Deus será minha sorte. Truman, eu estou ouvindo. Você não pode ir embora, Truman. Eu conheço você melhor do que você mesmo. Nunca botou uma câmera na minha cabeça. Você tem medo, por isso não pode ir embora. Cara. É. Em setembro, dia 22, manifestação na Catedral Principal de Gramado e na de Canela, Rio Grande do Sul. Poucas vagas para o encontro de Brasília. Não seja cristão de nome. O sangue de Cristo está sobre você agora. É sua responsabilidade anunciar a verdade juntamente com os demais cristãos. Seja um ponto da Filosofia X em sua região. Ajude no crescimento da Filosofia X e na abertura do Café com Filosofia em Gramado para 7 milhões de turistas por ano. Atenção! Na descrição de todos os vídeos da Filosofia X, você encontra o link dos contatos, demais links importantes e todas as informações necessárias para participar da Escola de Jesus. Desça a página, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe, comente, participe, ajude, responda, evolua e produza. Ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Que farei então de Jesus, que é chamado o Cristo? Crucificai-o! Crucificai-o! Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém, de maneira alguma, vos engane. Porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Se a religião não prega amor, onde está o seu valor? Se a religião não prega amor, onde está o seu valor? Se a religião, se a religião não prega amor, onde está o seu valor? Uma salva de palmas.
Bem-vindas e bem-vindos, eruditas e eruditos, todos que nos assistem pela primeira vez. Está começando o programa Lux Me Alex com Akel. Muito bem. Boa noite a vocês pela primeira vez, bem-vindos, bem-vindas. Esse final de semana estarei em Criciúma e Porto Alegre, se informe. Na descrição aqui do vídeo tem os contatos. Você que não começou uma Escola de Jesus, manifestações da verdade, você que não é um ponto da filosofia X, que não se reúne, que a palavra do Senhor tocou em seu coração para sair da inércia, também tudo está aqui na descrição. Entre em contato com nossos queridos companheiros de trabalho que estão aqui para orientá-los. A todos, uma recepção calorosa para um capítulo com tão poucos versículos, mas com riqueza tamanha. Que texto extraordinário que será esse de Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 realmente é algo que, se você ficar conosco até o fim, ou se você não puder assistir ao vivo e colar depois no gravado, ou mesmo vocês que vão assistir no ao vivo e depois vão repetir para entender melhor no gravado, vai ser inesquecível. Se você não entendeu até agora, se você é uma pessoa dura, que nem os judeus são, se você não entendeu até agora a importância do X, a importância do programa Lux Me Alex, a importância da Bíblia original Codex, então você vai entender hoje. Porque todo dia é excepcional, mas eu considero Romanos 7 com uma valiosidade impressionante. Por quê? Porque ninguém entende Romanos 7. E hoje vocês vão entender. Quando eu digo ninguém, é porque quando a gente sabe que quase todos na Bíblia é considerado como ninguém, da hipérbole, o quase todos nos dá direito a dizer ninguém. E sinceramente, eu realmente gostaria de saber agora, metafisicamente, onde estão aqueles que entendem Romanos 7. Para tomar um café com eles. Mas vocês vão entender. É um desafio para todos. Todos os que dizem que aprendem a Bíblia nas suas igrejas, sinagogas, pastores, padres, teólogos. Todos que dizem que já têm a verdade e que não precisam mudar. Que não precisam nos assistir. É um desafio para vocês. Romanos 7. O que está no título aí? Vocês podem copiar o título e colar no chat? Eu dou 30 segundos para você formular perguntas livres. Respondo uma ou duas no máximo. Aquelas que forem mais produtivas nesse chat inicial. Tudo você pode colocar agora, nesse início. Divulgação, número do WhatsApp. Participa no início, participa no final, com ordem. Truman, eu estou ouvindo. Você não pode ir embora, Truman. Eu conheço você melhor do que você mesmo. Nunca botou uma câmera na minha cabeça. Você tem medo, por isso não pode ir embora. Em setembro, dia 22, manifestação na Catedral Principal de Gramado e na de Canela, Rio Grande do Sul. Poucas vagas para o encontro de Brasília. Não seja cristão de nome.
O sangue de Cristo está sobre você. Muito bem, eu tenho uma pergunta ali que é do Lucas Nunes. Afinal, existem anjos? Podemos interagir com eles? Se você colar todos os graus, ou comprar o livro Sabedoria Suprema X, a preço de custo sem ganhos, como tudo no Evangelho deve ser, Lucas e todos, vocês saberão que anjos são tipologias de bem para manifestações de Deus, teofanias, epifanias. Manifestações angelicais é a luz do Criador dentro do domo, dentro do crivo. É quando o Criador entra, é uma forma do Criador se manifestar dentro do delta, espaço, tempo e matéria. Ele é imaterial. É quando ele vai entrar no crivo, na nossa dimensão aqui, onde estamos presos, sendo crivados, ele se manifesta através de espíritos do bem e espíritos do mal. Esses espíritos do bem, eles são os anjos. Então, a classificação de anjos vai muito além. Eu convido você a assistir os vídeos sobre hormônios, 72 hormônios. A trilogia 72 virtudes do bem e do mal. Os saduceus já acreditavam nisso. Já os fariseus não. Os fariseus eram os bíblias. Os fariseus acreditavam que tinha anjo, tinha classificação de anjo, hierarquia eclesiástica, hierarquia angelical, hierarquia de demônios. Tinha subdivisões no inferno, igual o crente acredita hoje. Departamento da tortura, departamento dos mais pecadores, departamento dos menos pecadores. Já os saduceus não. Os saduceus entendiam que anjos eram apenas as manifestações do Criador na terra, como mensageiros de luz, ou seja, uma voz do Senhor em luz. Nós vimos isso em todos os graus. Toda vez que aparece anjo, desde o grau 146, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, vocês vão ver que sempre fica claro, se você ler no original, ver a raiz, ver o contexto, olhar de cima, que são manifestações do Senhor. Portanto, os nomes Gabriel, Miguel são virtudes do Criador. São 72 virtudes de bem. Quando ele é Miguel, ele é guerreiro. Quando ele é Gabriel, ele é mensageiro. Ele está vindo trazer uma mensagem. Porque se você acreditar diferente, alguém pode olhar para mim, eu acredito que existe o Gabriel, eu acredito que existe o Miguel, eu acredito que existe o Rafael. Muito bem. Então você vai ter que me explicar. Por exemplo, você realmente acredita que Miguel ficou disputando na espada com Satanás o corpo de Moisés? Vocês não percebem? Como isso não tem sentido? São metáforas do original ou variantes textuais? Mau entendimento do texto? Então, é isso aí. O que mais que está aqui? É verdade que o quinto selo do Apocalipse já foi aberto? Mentira. Gilson Tavares Amorim. Nós chegaremos no Apocalipse e vocês verão que quase tudo que falam de Apocalipse eles não sabem nada. Esses canais que vocês seguem aí de escatologia, de desigrejado, fora do sistema, adventista e tudo mais, olha, vocês estão perdendo o tempo de vocês, hein? Deviam estar colando os graus. Eu não estou dizendo que eu sou o único dono da verdade, pelo contrário. Mas olha, tá difícil encontrar alguém que fala a verdade. Tá mais para... Tanto é verdade que se eu fosse dono da verdade, eu jamais diria, assistam Caio Fábio. Embora algumas coisas a gente discorde, ele é ainda um pouco místico. Um dia, quem sabe, né? Não sei se dá tempo ainda. Eu queria tanto, há tempos atrás, me unir com ele, mas, enfim, ele segue seu caminho, ele já está no final e eu estou no começo. Nós temos discrepâncias, mas são secundárias. Mas por que eu cito o Caio Fábio? Eu cito só para vocês verem, porque alguém vai dizer, é dono da verdade. Não, é que esses canais de escatologia que estão aí, eu os conheço há muitos anos. E eu garanto a vocês, ninguém quase entende de Apocalipse. Vocês entenderão, em breve, a gente vai chegar lá. Vocês verão que Apocalipse fala de terra, Israel. Falso profeta e besta fala de Messias
e o profeta que eles não consideraram João Batista e vão considerar aquele grande profeta que vai preparar o caminho para o Messias que está chegando. Então, primeira e segunda besta é bem diferente do que pensam. Está falando para judeus, para Israel. Tudo envolve Israel, do centro do mundo para o mundo inteiro. Nos atingirá de alguma forma, mas não totalmente. Por exemplo, os selos, as 7 trombetas, tudo 777. Esse 777 que vai acontecer, 777, como são os graus aqui, 777, é só a partir da manifestação do iníquo. Vocês viram a nova abertura do X aqui, do programa Lux Me Alexa? Vocês prestaram atenção? Paulo dizendo? Vocês viram a edição que eu fiz? Vocês viram Paulo dizendo? Nada vai acontecer, porque estava todo mundo desesperado em Tessalônica, nós vamos chegar na carta dos Tessalonicenses, mas é agora, é agora. Aí Paulo disse, nada vai acontecer antes da apostasia. Sabe o que é apostasia? Apostasia é o afastamento pleno do caminho. São 2000 anos de trevas que Jesus já tinha predito. São 2000, nós estamos no tempo da apostasia plena. E não é de hoje, é desde que Paulo morreu, desde 67, 68 depois de Cristo, até hoje nós estamos na apostasia plena. Entenderam isso? Muito bem. Todo dia eu respondo perguntas livres no início e no final, mais perguntas relacionadas ao tema, que eu tenho certeza que vocês vão amar o tema de hoje. Não sai daqui e fica até o final, eu preciso começar. Nada de Emmanuel Macron. Emmanuel Macron não é anticristo, já acabei de falar. Israel. Israel, não é França, não é Inglaterra, não é Estados Unidos, é Israel. Gente, não é islâmico, não é Turquia, não é Líbano, não é Síria, não é Rússia, não é Putin, não é Trump. É Israel. Tudo se resume a Israel. Tudo que Deus falou da Bíblia é Israel. Israel, Israel, Israel. Não confundam. Vamos começar. Truman. Eu estou ouvindo. Você não pode ir embora, Truman. Eu conheço você melhor do que você mesmo. Nunca botou uma câmera na minha cabeça. Você tem medo, por isso não pode ir embora. Em setembro, dia 22, manifestação na Catedral Principal de Gramado e na de Canela, Rio Grande do Sul. Poucas vagas para o encontro de Brasília. Não seja cristão de nome. O sangue de Cristo está sobre você agora. É sua responsabilidade anunciar a verdade juntamente com... Deixa eu falar aqui. Ele atraiu-se pela filha dos homens. É que vocês têm que aprender. Vocês são ex ou não? O dia que vocês forem ex, vocês vão aprender a mexer com raiz. Calma. Ele atraiu. Se atraiu. O original não é assim. Desmistifica. Pega a raiz. Deus não está atraído por ninguém. É a mesma coisa que Deus se arrependeu de fazer o homem e mandou a água do dilúvio. Gênesis 8. Não. Deus não se arrependeu. Deus não fez metanoia. É que tem um original, uma raiz. Senão você vai tornar a Bíblia contraditória. Então eu estou voltando só para responder, porque só agora eu vi a pessoa escrever ali no chat sobre a origem das 72 virtudes do mal a partir de representações de espírito. Porque as 72 virtudes do mal começaram no jardim, vocês vão ver isso hoje. Mas a partir das 72, a partir de Gênesis 6 é que Deus criou os espíritos dele. E esses espíritos são os daimons. Ele criou homens maus. E a entrada das mulheres foi igual quando ele entrou dentro, inseminação celestial, dentro de Maria. É o mesmo processo. Diz que o espírito foi lá e se apossou de Maria. Pois é, o espírito. Na verdade, é nada mais do que a inserção de espermatozoide para dar origem a homens, que esses homens passaram a ser os gigantes. E desses gigantes, mortos pelas águas do dilúvio, tudo premeditado para a criação de classificações de daimons. Esses homens mortos representam virtudes do mal. Então, se você sentir inveja, tem uma classificação de muitos espíritos malignos para inveja. Isso tem ligação com os nossos hormônios da nossa consciência,
com as nossas virtudes, com as nossas escolhas e desejos. Como eu sempre digo, ou você é a habitação do Espírito de Cristo, ou você é a habitação de demônios. Tudo que você sente de mal, espíritos malignos têm liberdade, legalidade para possuir sua consciência. Tudo isso eu explico desde o começo dos vídeos, é que vocês não assistem. Vamos começar? Vamos! Truman, eu estou ouvindo. E a câmera 1 funcionou. E não funcionou também. E funcionou. Vai voltar a funcionar ou não? Obrigado. Pronto. Câmera 1 funcionando. O mal foi vencido. Ah, viu? Quando vocês levantaram a mãozinha dizendo onde queima. Vamos começar. Mais. Aí. Mais um pouquinho. Aí. Obrigado. Vamos começar. Aos Romanos, capítulo 7. Depois de recebermos a inserção no corpo, o batismo espiritual, o batismo da morte, do sangue, o batismo da graça. Muito bem-vindo, Edivaldo Tenório. O cristão original passa a ter a chave, a origem para a santidade, que é o mesmo que perfeição. O que é isso? Ora, vamos desmistificar as palavras. Vocês são ex ou não? O tolo só fica repetindo e vendo o que está ali. Mas está aqui, ó. Eu estou lendo. Não. Quem é ex voa. Enxerga de cima. Faz uma análise, uma perícia, um escrutínio. Olha a fonte, olha a origem. É justo, olha todos os lados. Averigua. É um detetive. É nobre. Não é enganado por nada. Não é levado por ninguém. Então, batismo é ser inserido. Fiz o batismo e com esse batismo eu agora estou inserido. Eu comecei a dar os primeiros passos na vida cristã. Sou nova pessoa, novo ser, novas escolhas, novos desejos. Rumo à perfeição. Qual é meu alvo por ter mudado, por ter sofrido arrependimento, metanoia, metamorfose? Porque eu modifiquei, me transformei, me mudei, me converti, para que eu possa chegar na perfeição, na santidade. Vocês entendem? Qual é o objetivo final? De ter perfeição. Escolhido seguir Jesus, o objetivo de ser cristão é ser perfeito como ele é. Ora, o budista não segue Buda? O muçulmano não segue Maomé? O cristão vai querer ser Cristo. E Cristo é Messias. E Mashiach significa santo. E santo significa perfeito. E perfeito significa Deus. Significa ex. Eu quero ser Deus. Como assim? Mas que heresia, sim. É o que significa a palavra perfeito. É o que significa todo o capítulo 7 de Romanos e tudo que Paulo falou. É você que nunca ouviu falar sobre isso. Como vimos ontem, perfeição na raiz é fazer tudo certo. Lembra? Per facere. Não deixar nada por fazer. Sair da inércia.
produzir. E tudo que produzirmos e fizermos, fazer sem erros. Daí vem a palavra perfeitamente. Aqui, diferente do que muitos Bíblias vão interpretar sem olhar o todo, Paulo não está falando de casamento especificamente, mas está, na verdade, fazendo uma analogia baseada na natureza de um matrimônio, assim como ele fez no capítulo anterior, uma metáfora sobre escravos e senhores. Paulo faz como Jesus, usando metáforas em sua pedagogia. Paulo está usando parábolas, metáforas, analogias, alegorias, como Jesus fazia. Aliás, Jesus está encarnado em Paulo, o Espírito de Cristo está nele. Vocês entenderam isso? Paulo está falando de outra forma o mesmo assunto. Igual Jesus fazia. Jesus usava, quem lembra do cego que foi expulso da sinagoga porque ele foi curado e passou a seguir Jesus? Aí Jesus, quando viu que ele foi expulso, foi até o encontro dele, abraçou ele e citou 3 metáforas: dracma perdida, ovelha perdida e filho pródigo. Por que essas 3 metáforas de Lucas 15? Para que eles pudessem entender sobre o mesmo assunto. Paulo está fazendo a mesma coisa. Paulo falou de escravos e senhores. Agora ele vai falar de matrimônio, de casamento. Mas o assunto é o mesmo. Mas a Bíblia foi subdividida em capítulos. Esse é o problema. Quem lembra que eu falei que do capítulo 5 ao 8 é uma mesma coisa? Aliás, a carta toda é uma mesma coisa. Aí essa Bíblia dividida em capítulos faz com que vocês não entendam nada. Porque quem ler o 6 não vai ler o 7. E quem ler o 7 não vai ler o 8. E não vai entender. Vai isolar o texto e vai colocar aqui, viu? Porque que não pode se divorciar, e se divorciar tem que ficar orando pro cônjuge divorciado morrer. Ora para morrer, porque depois que ele morrer, aí pode casar de novo. Aí passa a vida inteira desejoso, se ardendo. Ai, se morresse aquele homem. Quantas vezes eu vi isso? Tem coerência isso? O que é pecado? A ação ou o desejo? O que veio antes, a galinha ou o ovo? A Bíblia ou a fé? Quem está entendendo? Paulo continua. Meus fráteres ou fraters e sors, irmãos e irmãs, fala a vocês como a pessoas que conhecem a Bíblia. Vocês são conhecedores da Bíblia. Estou falando agora os judeus que estão em Roma, os cristãos que se dizem cristãos. Agora vocês não sabem, acaso vocês não sabem, que a Bíblia só tem valor legal sobre alguém apenas enquanto está vivo? Por óbvio, não é? A Bíblia tem que ser obedecida, porque a nossa lei, nós somos judeus, é a nossa lei. Aí o cristão vai dizer, eu sou judeu espiritual. Não é assim que os adventistas falam? Judeus messiânicos, somos judeus espirituais pelo sangue de Jesus. E eles pegam esses textos aqui de Romanos e deturpam tudo. Porque se eles pegarem versículos isolados, eles conseguem deturpar o que eles quiserem. Você está entendendo? Você tem que pegar o todo. Se você pegar o todo, eles ficam envergonhados. Se adventistas estivessem assistindo agora, os melhores, maiores pastores adventistas, senta com eles. Eles que costumam dizer, vocês são judeus espirituais. Ou aqueles pastores legalistas dos Estados Unidos que dizem, estão dizendo graça, mas nós temos que pregar a lei. Estão esquecendo da lei. Não é o fim da lei, é a finalidade da lei, é Cristo. Jesus veio cumprir e não tirar a lei. Eles pegam textos, vão fazendo axiologicamente uma coerência, o que parece ser uma coerência, vão montando
Mas é isso que Paulo está tratando? Não. Paulo está dizendo que a Bíblia só tem valor enquanto você está vivo. Enquanto está vivo, tem que ser adventista mesmo. Você está casado com a Bíblia. Qual é o marido que você casou se você é judeu? A lei mosaica. Qual é o teu marido se você é cristão? A Bíblia cristã. Qual é o teu marido se você é muçulmano? O Alcorão. Qual é o teu marido se você é budista? Todos os livros budistas, todos os compêndios budistas. Qual é teu marido se você for de qualquer religião? Você tem um marido para obedecer, um marido para seguir, um marido para amar, um marido para servir. Essa é a analogia que ele está fazendo. Na cultura machista bíblica, a mulher tinha que servir seu marido. Por que ele está fazendo essa analogia? Porque antes, no capítulo anterior, ele falou de escravos. E nessa época, as mulheres eram tidas como escravas. Quem lembra? Aliás, até hoje, pelos judeus. Vou usar uma analogia, esse é o original, para vocês entenderem melhor. Então ele vai começar uma analogia, uma comparação. Vejam bem, pela lei judaica, a lei dos judeus, a Torá, a Bíblia, a mulher casada tem responsabilidades com seu marido, tem deveres legais, enquanto ele estiver vivo. Mas se ele morrer, ela estará livre desta lei dos judeus, da Torá, da Bíblia, do casamento. O que ele disse nos primeiros versículos? De Bíblia, de lei mosaica, de lei judaica. E agora ele começa a falar de casamento. Primeiro ele fala da lei, depois do casamento. Porque é uma analogia para vocês entenderem. Olha só o que eles fazem com a Bíblia por aí. Por que o Akel está fazendo a Bíblia original Codex? Porque hoje Paulo é mal falado por muita gente, mal compreendido igual eu. Desprezado, julgado. Eles odeiam Paulo. Eles odeiam esse mestre, esse professor ordeiro, que tudo que ele fez foi, em uma linguagem difícil, foi defender as mulheres, foi defender a igualdade, foi defender os não-judeus, os não-bíblias, os pagãos. Ah, se as pessoas conhecessem quem foi Paulo, que não é mostrado em documentário, que não é mostrado em filme, que não é mostrado em lugar nenhum, mas eu venho aqui, mesmo estando no fim, mesmo faltando pouco, nem que seja para ser no fim mesmo, eu estou aqui para defender este homem chamado Paulo. O segundo Jesus Cristo, ou o terceiro depois de Pedro. Olha o que ele está dizendo. Revelare. Paulo está revelando que o cristão morre para a Bíblia em sentido espiritual. Lembra do batismo? O batismo da morte, você morreu. Para que possam se unir a Cristo. Mulher aqui em qualquer enciclopédia bíblica de teólogos está claro, representa o cristão original. Ao passo que quando fala de marido, representa a Bíblia. E marido aqui é Baal, é Senhor. A raiz original para Baal, Senhor, marido é a mesma. A Bíblia é Baal. A Bíblia é Senhor. Nós não vimos no capítulo anterior que você é um escravo que tem que escolher um senhor, um Baal? Você tem que escolher um marido, o bem ou o mal. E ainda vem, hoje ainda um crente escreveu para mim, você tem que parar com esse assunto de dualidade, porque o meu Deus é um Deus que não aceita a dualidade maçônica. O meu Deus é o bem, o meu Deus é a luz, o meu Deus é... Ele está quase chorando já. Eu não aceito isso. O meu Deus não é macho nem fêmea. O criador da Bíblia original, qualquer Bíblia, ele não é macho nem fêmea. Ele não é nem bem nem mal.
Porque se eu falar que Deus é bom, então existe mal. O meu Deus é mais do que o bem. O meu Deus é aquele que vai erradicar o mal, porque Ele mesmo criou o mal para o crivo, para a vida de 7.000 anos, e depois Ele vai acabar com o mal. Porque Ele está acima do bem e do mal. Tem uma música gospel da Voz da Verdade que eles cantaram, eles nem sabem o que eles estão cantando, eu acho. O pastor Carlos A. Moisés diz, Ele está acima do bem e do mal. E está acima mesmo. Bem e mal Ele só criou. É uma dimensão que Ele criou. Ele, lá onde Ele está, não existe bem e mal. Onde Ele está, entenda a metáfora. O que Ele é. Ele é mais do que bem. Só existe bem e mal por causa do crivo. Ao passo que o marido representa a Bíblia. Paulo está com um lindo revelar e nos ensinando que estávamos casados com a religião e a Bíblia. E deveríamos ser fiéis. Não podíamos nos divorciar jamais. Mas agora, sim, adventista, você tem mesmo que guardar o sábado. Sim, Deus de amor, você não pode realmente assistir televisão, nem cortar o cabelo e usar véu. CCB. Sim, assembleiano, você realmente tem que seguir os seus dogmas e o credo de 13 pontos da Assembleia de Deus. Sim, você tem que obedecer. Se você ainda está casado com o primeiro marido. Se você ainda está casado com o judaísmo, você tem que seguir quem? O teu Senhor. O teu marido. O teu Baal. Mas se você estiver casado com o cristianismo, você tem que seguir o quê? Você tem aliança, você tem um pacto com uma igreja, com uma denominação, com uma religião, com uma Bíblia, você tem que seguir ela. Mas agora, diz Paulo, é isso que ele está dizendo no revelar e que eu coloco aqui, que Cristo morreu por nós, matou com ele a primeira Bíblia, divorciando da religião e do legalismo, nos dando liberdade para um novo matrimônio, novo contrato, novo casamento com ele, com a graça, com a segunda Bíblia, pois o primeiro marido era machista. Era legalista e morreu na cruz. Você estava casado com uma religião de um primeiro contrato. Ora, você nunca ouviu falar o que é testamento? Você nunca se perguntou por que se chama velho? O Velho Testamento. Contrato. Aliança. Casamento. Quem está entendendo? Grande revelare. Os cristãos nas sinagogas hoje ainda estão casados com a Bíblia. Estão com medo de se divorciar da religião, do templo, dos rituais e da fé religiosa, negando se casar com Cristo. O Deus da primeira Bíblia não era Messias ainda. Era uma promessa de Messias. O Messias virá. O Messias virá. O segundo marido está vindo. Não era Cristo. Era de uma fé mística. Era um marido ritualístico e legalista, te obrigando. Sabe aquele marido que obriga você? Põe saia. Não corta o cabelo para mim. Eu não quero que tu coloque brinco. Homem tem que vestir igual homem e mulher igual mulher. Esse é o primeiro marido. Tu quer ficar casado com esse marido ainda? Com aquele marido que diz, me dá 10%. Mulher, 10% é meu. Mulher, oferta, me sirva. Quem está entendendo? Você quer ficar com esse marido ainda?
Aí você vai nos cultos, eles batem em você. E te humilham quando você não dá o que eles querem. Quando você não obedece, você não vale mais nada. Mas mesmo sofrendo com o primeiro marido, eles ainda insistem em continuar. O marido, a igreja cristã, bate nelas. Bate neles. É irado. É o Jeová. É o dente por dente. Olho por olho. É do pecado. É o primeiro Adão, da ilusão e da mentira. Mesmo assim, os fiéis estão com medo de se divorciar. Esse Áquel aí, essa filosofia ex, esse pessoal está falando que eu posso largar desse marido, mas eu não vou largar. Porque minha mãe morreu com o primeiro marido, minha avó morreu com o primeiro marido, e eu nasci católica, nasci crente e vou morrer crente. E você fiel mesmo que esse marido me maltrate. Sem entender que estão livres a partir da cruz para se casar com a graça. Selá! Você está casado com a primeira Bíblia ou já se divorciou para casar com Jesus Cristo? Paulo continua. Por isso, segundo a lei judaica, a primeira Bíblia, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, eu não sei se você está entendendo, mas esse texto prova que o autor do livro aos Hebreus é Paulo. Quem aqui já leu Hebreus capítulo 9? Quem já leu Hebreus capítulo 9 está vendo Paulo escrevendo Romanos 7, a mesma linguagem. Enquanto estiver vivo, não tem validade o testamento. E aqui em Romanos 7 ele está dizendo, enquanto o marido primeiro está vivo, você não pode casar com o segundo. Mate a Bíblia, mate a religião, mate a tradição, mate os dogmas, mate o legalismo. Mate o farisaísmo, mate o ego, mate os rituais. Enquanto estiver viva, ela será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, e ele já morreu há 2000 anos, escreva aí no seu caderno, o marido já morreu há 2000 anos. O marido já morreu há 2000 anos. Ela estará livre daquela lei, da lei da Bíblia. E mesmo que venha a se casar com outro homem, a graça não será chamada infiel, adúltera. Ei, se você deixar do sistema religioso, você não será infiel. Você não será desobediente. Não tenha medo. Não tenha medo. Revelare. Paulo está falando da Bíblia, Deuteronômio 24, para os judeus de Roma que se diziam cristãos, pois as leis romanas sempre permitiram o divórcio. Por óbvio, muitas denominações legalistas, sem entender a visão holística do todo, sem conhecer as Escrituras, vão usar este texto, inclusive, para aprisionar mulheres que são espancadas, traídas ou casadas com verdadeiros monstros religiosos, os bíblias machistas, bem como homens que vão ter que ficar presos às mulheres infiéis dos dias atuais. Este texto não fala nada sobre casamento. É uma analogia da antiga Bíblia, da velha aliança, da antiga lei para o fim da própria primeira Bíblia. É um novo casamento com Cristo. Veja que perigo de não conhecer os originais. Paulo aborda agora sobre o fruto proibido, que é a metáfora da árvore
dual da vida e da morte. O fruto não tinha valor. Até que o Criador fez uma Bíblia. Sabe qual foi a primeira Bíblia na existência dos homens? Foi lá do jardim. Lá no jardim do Éden, quando o Criador disse assim: pode comer de todas, mas essa aqui não. Essa aqui é pecado se comer. E é assim que surgiu a primeira Bíblia, muito antes de Moisés. E é assim que a lei, a Bíblia, provoca o homem para querer aquilo que é proibido. É isso que Paulo vai falar. Proibir não adianta, pois só vai aguçar a carne, os desejos, a curiosidade humana. Algo que o homem não tem controle, algo que o homem tem muita dificuldade de vencer. Tudo que é mal atrai o ego. Só os santos perfeitos conseguem vencer sua curiosidade para o mal. Paulo continua. Assim, fraternidade cristã, irmandade, vocês morreram também para a Bíblia, através do corpo de Cristo, para agora poderem se casar com aquele segundo marido, que ressuscitou dos mortos, a fim de darem frutos para o Criador, iluminarem. Se Cristo nos libertou, se fazendo primeiro marido para morrer por nós, nos libertando do primeiro marido, devemos agradecer a Ele produzindo frutos mais do que produzimos antes, que é o que ele disse no capítulo anterior. O segundo marido merece muito mais do que o primeiro. Aí eu pergunto, vocês que dizem que conhecem a verdade e saíram do sistema religioso das sinagogas, vocês estão amando mais o segundo marido que o primeiro? Muita gente só servia por medo do inferno, medo da morte, medo do arrebatamento, medo da condenação, ou pela ilusão, engano, ambição. Estavam presos em sinagogas, religiões e bíblias e legalismos. Aí lá amavam, seguiam, serviam. Eram as melhores esposas. Os primeiros a chegar nos rituais, nos cultos, os últimos a sair. Faziam tudo do melhor. Agora que conheceram a verdade e a graça e casaram com o segundo marido, vocês estão amando mais o segundo que o primeiro? Vocês amam mais o Novo Testamento que o Velho? Vocês amam mais a segunda Bíblia que a primeira? Mais a graça do que a lei? Paulo continua. Quando nós estávamos com o primeiro marido, a Bíblia, não dominávamos nosso ego, pois a Bíblia só despertava em nós os desejos errados de querer conhecer o mal. Você nem sabia que era mal, mas quando você soube, você passou a ter curiosidade de conhecer o outro lado. E sem vencer nosso ego, diz Paulo, os nossos frutos eram para a morte eterna. Mas agora que morremos com Cristo, nos libertamos da prisão do primeiro casamento, a lei, a Bíblia, para que possamos servir no novo casamento, que é um casamento do Espírito, e não mais segundo a velha Bíblia escrita. Isso quer dizer que a Bíblia é pecado? É a própria Bíblia que é o pecado? É errado? Então não devemos ter Bíblia? De maneira nenhuma! Como Paulo sempre dizia. Pois é através da Bíblia, a lei, que nós saímos da inocência para a consciência, sabendo o que é pecado. Revelare, Paulo está dizendo que a Bíblia criou a dualidade, nos tirou da inocência infantil e nos trouxe para a malícia religiosa, para a adolescência e maturidade. Paulo continua. Pois na realidade, eu jamais teria o conhecimento do que é errado desejar, se a Bíblia não dissesse, não deseje o que não pode ter. É a Bíblia que me ensinou isso. Mas ao saber que não poderia desejar o que é errado, meu ego
que na tua Bíblia está traduzido errado para pecado, aproveitou a oportunidade dada pela própria Bíblia e produziu em mim todo tipo de desejo errado. Você está vendo o oportunismo do ego? Revelare. Isso mostra o que falei sobre hipnose no Encontro X em Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. Quem lembra do encontro de Capão da Canoa, tantos anos, que eu disse assim, chamei o Rodelso na ocasião, não o conhecia. Quer dizer, eu chamei um voluntário, o Rodelso foi lá. Rodelso, querido. E eu disse, Rodelso, não pense em uma Bíblia. Aí o Rodelso disse espontaneamente, pois eu estou pensando exatamente na Bíblia agora. Mas não era para pensar na Bíblia. E eu digo a vocês que me assistem e me ouvem, não pense numa Bíblia. É na Bíblia que você pensa. Por que será que nós temos essa dualidade paradoxal, ambígua, de contraste dentro de nós? Porque é o crivo. Para revelar nossa ontologia. Eu vou explicar. Se na vida, olha a metáfora, tudo começou assim, hein? Lá no Bereshit, no Gênesis. Disser, não toque aqui. O meu ego oportunista vai querer tocar exatamente aqui. Tudo que é proibido, o meu ego quer. De modo que o Akel diz assim, não vão lá ver aquilo. E aí que vão. Percebe como não adianta chegar para os filhos e dizer, está proibida a internet nessa casa. Tira o celular do filho. Não, você tem que ensinar o teu filho a vencer o ego. Você tem que ensinar o teu filho a vencer a curiosidade do mal. Isso é evoluir consciência. Isso é santificar. Isso é aperfeiçoar. Isso é caminhar para ser um Deus. O fraco é que não consegue vencer. O fraco é que proíbe as coisas. Veja que proibir para organizar é uma coisa, proibir para evoluir é outra coisa. Um professor em sala de aula, ele proíbe coisas para organizar. Como, por exemplo, esse chat aqui foi desativado para vocês me ouvirem. Mas se eu disser para vocês, vocês estão proibidos de fazer alguma coisa porque a partir de agora é pecado, é exatamente isso que vocês vão querer fazer. Porque o ego é mau. O ego é o diabo. Quem lembra? E o grande provérbio que eu sempre digo, todo exagero revela uma necessidade. Todo pastor, padre legalista, ele só fala naquilo. Só fala contra mulheres. Por quê? Só fala de sexo. Por quê? Só fala de casamento. Por quê? Só fala de homossexualidade. Por quê? Todo exagero revela uma necessidade. A melhor forma de vencer seu ego é conhecê-lo. Isso é, conhecer a si mesmo. É o espelho. Saber de suas limitações. Isso a religião não ensina. E aceitar suas limitações. A religião ensina o contrário. A Bíblia ensina o contrário. Procurando sempre evoluir sua consciência e ser uma alma melhor. Paulo está dizendo que o primeiro marido queria que a gente fosse melhor, uma pessoa melhor, uma mulher melhor. Uma esposa melhor a partir de proibições. Mas o segundo marido nos deu liberdade e quer que sejamos melhor por escolha.
Ou seja, o primeiro marido nos aprisionava dentro de casa e dizia: fica aqui fechado dentro de casa, quero ver se você me ama. Então me ama. Mas o teu amor era compulsório, era falso. Você estava trancada ali por medo, como Truman. Quando veio o segundo marido diz para você agora: Cristos, a graça. A porta está aberta, você pode sair e ir embora. Mas se você me ama, fique. O que teve de desigrejado que aproveitou essa porta aberta e servir seu ego. E não é isso que Cristo queria. Cristo abriu, ele é a porta, ele é Dalat, ele é exit do show de Truman. Ele é a porta Dalat para a saída do aprisco. João 10. Quem lembra? Que eu revelei lá em Yohanan 10. Mas ele abre a porta, quer que vocês bebam águas cristalinas, limpas, pastos verdejantes, mas voltem para o aprisco à noite, para se proteger com ele. Por amor. Com responsabilidade e liberdade. Quem entendeu a diferença? E o que tem hoje de pessoa dessistematizada, que se diz desigrejada e religiosa, porque foi muito tempo aprisionada pelo primeiro marido. Sabe, o primeiro marido bate, o primeiro marido trai, o primeiro marido mente, o primeiro marido... ou no mínimo, na pior das hipóteses, mesmo que ele seja fiel, e no caso da Bíblia ele o é. Mas o primeiro marido, Jeová, de 1500 anos antes de Cristo e Moisés até Jesus, é aquele primeiro marido que te faz prisioneira. Mas é uma prisão sem explicação. E você se traumatiza. Aí você não está seguindo o segundo marido, você quer liberdade agora. É do machismo ao feminismo. Se formos usar essa analogia de Paulo aqui, eu diria que muitos desigrejados hoje, milhões de desigrejados, são feministas. Seguiram a Bíblia do machismo e agora eles querem libertinagem. Aí vão lá nas suas redes sociais e tiram o sutiã. Para fazer protesto. Está entendendo? Quem está me entendendo? Que eu estou fazendo analogias em seu tempo. Não era isso que era para ser feito. É para você casar de novo. Não é para ficar solteira. Escreva aí, desigrejados. Vocês aproveitaram o divórcio para ficar solteiro. Sabe aquela viúva que aproveitou que o primeiro marido morreu, que é o que Paulo está falando aqui, agora está viúva? Eu não quero mais casar. Isso é teu direito na vida natural. Agora na vida espiritual você não tem esse direito. Você largou do judaísmo, do cristianismo, que é o primeiro marido. Agora você tem que casar com o segundo, que é a graça, e ter responsabilidade e amá-lo. Ele vai te dar liberdade, mas ame-o mais do que o primeiro. Quem está entendendo? Que lindo. Eu diria que quase todos os desigrejados hoje que dizem conhecer a verdade, ou os que se chamam de desviados porque não conhecem e aceitam esse termo, os que estão afastados de igrejas, de templos, de religiões por traumas, são divorciados ou viúvas que não querem mais compromisso. Querem ficar em fornicação. Sabe o que é fornicação? É sexo por sexo. Não é sexo antes do casamento. É sexo sem compromisso. Sabe o que é isso? É o desigrejado que vai lá e pega a Bíblia quando ele quer. Sexo. Aí fecha a Bíblia, não quero mais. É o desigrejado que abre só os vídeos que interessam do Acre. Esse daqui eu gostei. É sexo sem compromisso. É o sexo que te dá prazer, te dá um orgasmo, mas não tem compromisso. Eu não quero aliança. Eu me reunir, me manifestar, fazer parte de escola, mestre e aluno, colar graus, evoluir consciência. Eu não!
eu ter que seguir Paulo, eu ter que entender a Bíblia. O que? A igreja está se reunindo em cada cidade, Paulo vai lá no pátio dos templos. Paulo é doido. Vai arrumar problema com as pessoas. Não. Eu vou seguir minha verdade aqui em casa, do meu jeito, na minha inércia. Eu não quero compromisso. Mas fala em Deus quando quer, mas busca as coisas de Deus quando quer. Sabe o que é isso? Isso é uma viúva ou um solteiro que vai atrás para suprir a sua carência sexual. Uma viúva que está ali 60 dias sem dar um beijo, sem tocar em alguém, 6 meses, 6 anos, sem relação sexual, e procura alguém para poder. É isso que Paulo está falando. Você tem que casar de novo com a graça. A graça é liberdade. Liberdade da letra da lei que mata. Porém, você tem que trabalhar mais agora. Amar mais o segundo marido que o primeiro. Quem está entendendo? Essa é a verdade. Paulo continua. Pois sem a Bíblia, o erro estaria morto. Não existiria. Isto é, quem não conhece Bíblia não tem pecado. Porque nem sabe. Antes, eu vivia sem a Bíblia. Depois que conheci a Bíblia, o pecado reviveu, ressuscitou e eu morri. Descobri que, na verdade, a própria Bíblia que deveria produzir vida, me produziu morte. Pois meu ego aproveitou a oportunidade dada pela Bíblia e me enganou. Eu me enganei. E através da Bíblia, meu ego me matou. Revelare. Só os sábios conseguem entender agora a metáfora da dualidade das sefirotes, da cabala, da árvore do bem e do mal. E quando eu falo cabala, alguém já pega... vai colar os graus para tu entender, para você entender o que eu estou falando. A árvore do bem e do mal está aqui. É a própria Bíblia da consciência. Agora vocês estão começando a entender o que é o jardim do Éden. Agora vocês estão começando a entender o que é a árvore do bem e do mal. Da nossa vida criva, é incrível. Mas essa árvore está dentro de você. Na sua consciência, como revelamos nos graus. O jardim do Éden existe dentro de você imaterialmente. Até hoje estão procurando onde está o jardim do Éden. Será que está lá na antiga Babilônia? Será que está no Líbano? Será que está em Tiro? Será que está ali no Iraque? Deve ser ali no Iraque. Rio Eufrates, Rio Tigre, Rio Idequel. É ali pertinho. É naquela região. Será que está mais próximo de Jerusalém? Onde está o jardim do Éden? Deve estar na Antártida, na Antártica, debaixo do gelo. Não deve ter sido elevado para um cosmos superior. Ei, além dessa dimensão não tem espaço. Portanto, não tem como estar lá, aqui, acolá, ou como diz o gaúcho, lá. Thales, Cibele, está aqui, ó. Eu achei o jardim do Éden. Sai gritando por aí e diga: eu achei o jardim do Éden. E está aqui, ó. E na verdade nem aqui está. Está só representado aqui enquanto eu estiver nesse corpo. É profundo demais. Ei, tem uma serpente dentro de você. E tem outra serpente também que apareceu há 2000 anos. Tem 2 maridos dentro de você. Tem 2 senhores dentro de você. Tem 2 lados dentro de você.
tem inocência e tem consciência. É a vida ambígua. Coloca a mão do lado esquerdo aí. Aqui tem um Baal, um senhor, um marido. Coloca agora do lado direito na destra. Aqui tem outro Baal, outro senhor e outro marido. Qual senhor vocês querem servir? Aqui é o primeiro casamento. Aqui é o segundo casamento. Iluminare. Agora em seguida o próximo texto, versículo, está assim na sua Bíblia. A lei é santa, dando a entender que a Bíblia é sagrada. Mas o original para santo, traduzido aqui em muitas Bíblias, é divino, perfeito. Entenda a seguir, Paulo continua. Olha o original. De fato, a Bíblia é divina, ou seja, para deuses, para perfeitos. Para ex. Os mandamentos são perfeitos de justiça e do bem. Mas então, Paulo, Áquil, se ela é do bem, como você disse que ela produz morte para mim? Aí ele diz, de maneira nenhuma. E antes que ele explique, escute esse revelare. Na raiz santo é ex divinal, Deus, ou seja, a Bíblia foi feita para os perfeitos, a Torá foi feita para tornar o homem Deus. Deuses, vencendo toda a matéria e sendo plenamente imateriais. Mas como isso sempre foi impossível, pois estamos presos na carne, matéria, ego, pecado, o Criador propositalmente nos deu uma lei, uma Bíblia para deuses, para perfeitos, o que nós não somos. Mas deveremos de ser, agora, através dele, da graça de Cristo, que nos fará sermos semelhantes a Ele. Quem lembra do grau, colhe aí depois no chat gravado, o grau sobre seremos semelhantes a Ele. Deuses. A Bíblia só produz, isto é, ressalta, salienta o nosso ego, ao ponto que os sacerdotes eram chamados de deuses, Elohims. Eles tinham essa concepção. Os sacerdotes, os pastores e padres daquela época eram chamados de Elohims, os deuses. Porque eles achavam que quem cumpre toda a lei é perfeito, é santo, é Deus. Igual os crentes hoje acreditam que por seguir a Bíblia peremptoriamente são santos. Eu sou santo. Naquela época eles diziam, eu sou Deus. Mas esse é o ego. Essa é a armadilha da vida do crivo da Bíblia. Vê, quem se justifica se chama Deus pelo ego, pela Bíblia, pela religião, se diz santo por si mesmo, achando que é possível se santificar através de esforços próprios, de rituais, ou proibições, dogmas. Este é o ego, o diabo. E já está condenado. Quando nós chegarmos na carta aos Colossenses, nós veremos que Paulo diz, esses dizem, isso aqui não pode, isso é errado, isso não pode, aquilo é errado, também não pode, está na Bíblia, está na Bíblia. Mas essas coisas só servem para dar alimento ao ego. Paulo vai falar lá, Colossenses 2, 18 ou 23. Só alimentam o ego. Você está entendendo a armadilha? Eu faço e me engano, achando que estou santo. Sendo que todos nós erramos, porque o erro não é a ação, é o desejo. E nós temos desejos de mal o tempo todo. Mas aquele que reconhecer suas fraquezas, isto é, imperfeições. Eu não sou Deus ainda, eu sou imperfeito. Através de Cristo, que é perfeito, santo, cumprirá a Bíblia. Por isso que o Espírito é santo. O Espírito é perfeito e habita em você, para te tornar perfeito. Para que você possa ser Deus perfeito, santo como Ele é. Para reinar eternamente e se tornar imortal.
Porque um Deus não morre mais. Um Deus é eterno. Um Deus é imortal. Só serão deuses imortais e imateriais os que não se justificarem através de uma Bíblia, de uma religião, de uma igreja, mas através de Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Provérbio de Áquil. Escreva aí. Só é pecado aquilo que nos coloca acima dos outros. A lei e a Bíblia existe para que sejamos iguais. Ela é justa, ela nos trata igualmente, sem vantagem sobre nossos próximos. E antes que Paulo continue, eu vou explicar. Por que é proibido você passar de 80 quilômetros por hora? Para igualar, para ser justiça para todos, para que você não tenha vantagem sobre os outros. Por que você não pode levar alguma coisa sem pagar? Porque todos devem pagar. Por isso é pecado levar algo sem pagar. Quem está entendendo? A Bíblia, a lei é feita para que todos sejam iguais. Os judeus não entenderam isso. E os cristãos não entendem isso, porque o cristianismo foi criado pelo judaísmo. Então eles não entendem isso. O espírito da Bíblia é para tornar todos iguais. Para respeitar o meu próximo. Eu não tenho direitos e privilégios maiores do que os outros. A Bíblia é para me tornar igual. Para mostrar o quanto o meu poder de voto é um. Apenas. Paulo continua. Na verdade, para que o pecado se revelasse como pecado, ele, o ego, o pecado, me produziu morte, por meio do que é bom, a Bíblia. Através de algo que era para ser bom e justo, foi revelado os meus erros, o meu ego. E através da Bíblia, que o meu ego, é através da Bíblia, da lei, que o meu ego se revelou extremamente pecaminoso. Pecaminoso é cheio de desejos, eivado de desejos de errar, desejos de mal. A trilogia 72 Virtudes do Bem e do Mal. A trilogia O Poder dos Desejos, que eu espero que vocês tenham assistido para entender isso. A lei, Bíblia, Paulo continua, é espiritual, isto é, não é física, é metafísica, ela é divina, ela é feita para os deuses. Você entendeu? Aí na tua Bíblia diz assim, a lei é santa, e depois diz a lei é espiritual. Ó, cadê a coerência? Santa ali é no sentido de que não é a Bíblia física que é santa. Por isso que nós fizemos aquele vídeo, a Bíblia não é sagrada. Não é a compilação da Bíblia que é santa. Essa é uma visão medíocre de criança. É o espírito dela. É o norte dela. É o propósito dela. Deus quis tornar todos iguais. Por justiça. Ninguém sem vantagens sobre outra pessoa, sobre outras pessoas. Ninguém tem vantagem. Todos são iguais. Aí Paulo está dizendo, a Bíblia é espiritual. Aqui no sentido, eu coloquei entre parênteses para você entender. Ela é feita para nos tornar imortais. O que é reino? O que é vida eterna? O que é céu? Nós vamos para o céu. Céu é a poesia, a metáfora para imaterialidade. Imortalidade. Nós vamos nos tornar imateriais e imortais. Portanto, deuses. Quem está entendendo? Que lindo. Contudo, ele diz, nós não somos ainda deuses, porque estamos presos num corpo de carne, matéria. Nós não somos espirituais. Paulo está mostrando a realidade para os judeus.
Porque se fosse levar esse texto descontextualizado, olha o perigo. Diríamos então que ninguém é espiritual. Mas o que Paulo está falando no todo temos que ser espirituais, embora seja difícil vencer nosso ego, nosso diabo, nosso mal. E é o que Jesus fez nos dando exemplo. Qual foi o confronto de Jesus? Em Mateus 4, Lucas 4. Enfrentando o seu ego. O delta ter, ser e poder. O que é que Jesus enfrentou no deserto? Ter, ser, poder. Ser, ego. E é tudo que Paulo está dizendo aqui, desejos de mal. Ter uma coisa que eu não posso ter. Ser uma coisa que eu não posso ser. Poder uma coisa que eu não posso poder. Quais foram as tentações? Vai que você vai ser protegido. Você não pode ser protegido. Você não pode ser melhor que os outros. Transforma em pão. Eu não posso transformar em pão, porque eu não posso ser melhor que os outros. Estão entendendo quando eu digo que Deus não interfere e as pessoas saem por aí? Deus interfere, sei. Deus me privilegia, me guarda, me protege, me promove. A Bíblia não diz isso. Eu não tenho privilégio. Eu não posso ter vantagem, porque a própria Bíblia, o espírito dela me diz, sou igual. Nós fomos entregues ao pecado através do primeiro casamento, do primeiro homem, Adão. Não consigo entender o que faço. Sabe por quê? Porque sou relativo. Eu vou aumentar a música nesse grande finale para você ouvir o seguinte, ó. Eu tenho que chamar a tua atenção. Porque o que vai ter de legalista até o fim dos dias, dizendo, Áquel, mas onde é que tem verdade relativa e absoluta na Bíblia? Áquel, mas da onde você tira a quântica, a dualidade da Bíblia? Áquel, da onde que Deus é mau? Da onde que esse símbolo é dualidade? Da onde você tira esses deltas, dálates, pirâmides? Isso é maçonaria, isso é espiritismo. Isso é Rosa Cruz, isso é hermetismo, isso é esoterismo, isso é satanismo, isso é coisa do mal. Áquel, mas da onde você tira? Vocês aprenderam tudo errado. Sejam humildes, humus, vai para o pó do ego. Veja suas limitações como Paulo está vendo. Paulo, Shaul, que significa pequeno, está se tornando pequeno aqui agora. Em suas palavras está dizendo, eu não consigo entender o que eu faço. Porque todos somos confusos. Deus criou a Babel, é a confusão, o mundo é a confusão, somos relativos. Eu ensinei isso em Santa Maria, eu ensinei isso em Porto Alegre, eu ensinei isso em Criciúma. Aonde eu vou eu ensino isso. Deus criou uma árvore, a árvore da confusão. Essa árvore está aqui, ó. Não é uma árvore, não é um fruto, não é uma serpente, ela está aqui, ó. Está exatamente aqui, ó. O jardim do Éden está aqui, ó. A Bíblia está aqui. Aonde eu vou, o jardim vai comigo. Deus criou a relatividade. Você quer ver? Nas palavras de Paulo, bem aí na tua Bíblia, se prepare. Não consigo entender o que eu faço, pois só faço o que eu odeio fazer. Eu não quero fazer o mal. Não faço o que desejo fazer. Eu sou do bem. Vejam que, se eu faço o que não desejo fazer, meu ser, meu ego, está admitindo que a Bíblia é boa. Revelare. Se nós fazemos sempre o que não deveríamos fazer,
mas que nossa consciência do bem pede e nossa consciência do mal nos acusa que não fizemos, então com isso sabemos que mesmo sendo difícil obedecer à Bíblia, porque ainda não somos deuses, é exatamente por ser a dualidade dos desejos, o ser paradoxal, que a Bíblia é boa, ou seja, feita para nos mostrar o que deveríamos ser, mas que é impossível ser. Por isso que aqueles que dizem que são santos são hipócritas, porque santo é Deus e ninguém ainda é Deus. Por isso que os maçons estão equivocados quando dizem que já são deuses. Ninguém é ainda, enquanto estiver nessa porção de matéria, preso nesse templo, agora em carne, é impossível, mas entendemos que este é o nosso alvo moral. Paulo continua: eu estou dizendo a vocês que, quando faço o que não deveria fazer, é porque não desejo fazer o bem. Mas por causa do meu ego. Eu estou dizendo a vocês que, quando faço o que não deveria, é porque não desejo fazer o bem. Por causa do meu ego. O meu ego não é bom, pois nada na matéria, na carne, é bom. Quem lembra dos vídeos sobre quântica que eu falei? 666, 6 elétrons, 6 prótons, 6 nêutrons. Que quando nós formos para o reino, nós vamos ser transformados em matéria de luz. E aí vai ser 7 elétrons, 7 prótons e 7 nêutrons, 777. Seremos deuses. 777 é o mesmo que Deus. Ser Deus. Onipresente, onisciente, onipotente, mas seremos semelhantes a Ele, não como Ele. Porque seremos imortais e imateriais. E vencemos a dualidade. Por que Deus nos colocou na dualidade? Para vencermos ela. E se vencermos ela, provamos a Ele que poderemos ser deuses. Aqui está o próprio Paulo num texto, num versículo dizendo: a matéria é má, a matéria é 666. O homem é 6, o elétron, próton, nêutron é 6. Eu vou ler de novo. O meu ego não é bom, é do mal. Pois nada na matéria é bom. E aqui no original, quando não é bom, é o quê? A prova disso é que meus desejos são do bem, mas minha matéria me impede de fazer o bem. Aí vem aquele clichê bíblico que muitos usam sem entender o contexto, que você vai entender agora: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu ainda continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, não é minha consciência do bem, a dextra, quem escolhe fazer, mas é o meu ego da sextra, que também está em mim. O que Paulo está dizendo é: eu não tenho como me livrar da sextra do ego. Totalmente o contrário do que a cristandade de hoje ensina. Que diz que uma vez que nós sejamos cristãos e tenhamos o Espírito Santo, ou fomos batizados, ou seguimos uma igreja, nós estamos livres de todo o mal.
Outros dizem a carne é fraca, para tentar usar pretextualmente para seus delírios, erros, desvaneios, descaminhos, despropósitos. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que o meu lado esquerdo sempre estará aqui, o meu mal, o mal dentro de mim, porque esse é o crivo, essa é a vida, essa é a relatividade, essa é a confusão. E me impede de ser bom plenamente, me impede de ser Deus plenamente. O que Paulo está dizendo aos judeus é: não queiram parecer ou ser santos, justos. Não se justifiquem diante de si mesmos para os outros, porque ninguém ainda é justo e ninguém ainda é santo. Não se chamem deuses. Não existe nenhum Elohim, Eloi. Não existe enquanto nós não vencermos a matéria, a vida, enquanto não exaurir a matéria. Eu vou ler de novo. Se faço o que não quero, não é minha consciência do bem dextra quem escolhe fazer, mas quem escolhe fazer o que eu não gostaria de fazer, o pecado, o erro, o descaminho, é o meu ego que está dentro de mim. Assim está revelado que a Bíblia, mais uma vez Paulo vai dizer isso como falou em Romanos 2, está na minha consciência dual. Quem lembra em Romanos 2 que eu coloquei a Bíblia em cima da minha cabeça e disse: a Bíblia está aqui. O jardim do Éden está aqui. A árvore da vida, do bem e do mal está aqui. As serpentes estão aqui. Os maridos estão aqui. Os senhores estão aqui. Os Adãos estão aqui. Que coisa! Está revelado que a Bíblia está na minha consciência dual. Olha que coisa. Quando quero fazer o bem, o mal que também está dentro de mim quer que eu faça o mal. Pois no íntimo, ou seja, lá dentro, no meu interior, na minha consciência, no meu ser, meu desejo maior é obedecer às leis do Criador. É fazer o que é certo. Mas existem também outras Bíblias atuando dentro de mim. Esta Bíblia é um grande revelare. Paulo está dizendo que, embora eu queira fazer o bem, a Bíblia do bem, o espírito dela, que me aperfeiçoaria moralmente, dentro de mim existem leis do mal, Bíblias do mal, do meu ego, interpretações dessa Bíblia para o mal, escolhas, desejos e desejo a oração para o mal. São leis que existem dentro de mim. Ele diz, elas atuam dentro de mim. Elas agem. Leis do mal. E aqui eu chamo todos vocês a fazerem silêncio agora. Nesse texto extraordinário. E Paulo diz assim, ó, existe uma guerra dentro da minha consciência. É impressionante. Mas nas denominações hoje pentecostais carismáticas eles dizem existe batalha espiritual. Aí faz batalha espiritual orando, jejuando, lendo a Bíblia, culto, expulsando o demônio. Batalha espiritual. Efésios 6. Todo misticismo tolo vão. Inútil. Quando Paulo está dizendo na própria Bíblia, a batalha é aqui, ó.
Aí eles mistificam, deusificam, demonizam e dizem: Deus falou comigo. É a prudência da dextra. O diabo falou comigo, o diabo me tentou. É só o acusador da sextra, o ego, o pecado está aqui, o primeiro Adão está aqui, ó. Eles não aprenderam. Aí eles fazem batalha espiritual, mística, vã, inútil. Mas continuam pecando, desejando o mal, errando, sendo imperfeitos. Porque o ego, que eles nunca entenderam, nunca aprenderam, continua aqui dentro, agindo, atuando dentro deles. Paulo está dizendo, a única batalha espiritual aqui, a única guerra espiritual que existe, não é lá fora, não é no cosmos, não é nas regiões celestes, é aqui dentro. Eu vou deixar você ler isso. Inclusive no original diz que essa guerra nos deixa quase loucos. O meu lado esquerdo, ego, pecado, quer me tornar prisioneiro do primeiro casamento, da primeira Bíblia, do primeiro Adão. Somos homens duais e relativos em constante conflito. Essa é a tradução correta. Aí na tua Bíblia tem todo tipo de adulteração de sinônimo. Mas Paulo está falando de dualidade mesmo. O que você quiser. Confusão, dualidade, relatividade, ambiguidade. Paulo está dizendo, nós ficamos quase doidos, desesperados. Enciclopédias bíblicas de teólogos da igreja de vocês vão dizer assim, que no original está dizendo que ficamos desesperados, enlouquecidos. Porque é um conflito constante que nos deixa aflitos. E na tua Bíblia diz assim, nós somos miseráveis. Mas não é miserável. No original ali não fala miserável. No original a raiz é que nós somos duais. Nós somos mal e bom. O que ele está dizendo não é que somos miserável. A tua Bíblia está escrito miserável, mas não é miserável. É no sentido de que nós somos incapazes de se livrar da voz do diabo, da voz do ego, dos desejos de mal, das virtudes de mal. Por isso a tradução aqui, somos homens duais e relativos em constante conflito. E então nos perguntamos, quem poderá nos libertar deste corpo de carne e matéria, sujeito a essa dualidade que me condena à morte eterna? Quem poderá, se a Bíblia não pôde? Se o primeiro casamento não conseguiu me libertar do ego, quem poderá me libertar? A tua Bíblia está tão mal traduzida que o último versículo vai dizer, graças a Deus, a graça de Jesus Cristo por Deus, e várias outras traduções, não é isso. Se ele faz uma pergunta, quem nos libertará, tem que ter a resposta. Quem me tirará deste corpo? Quem me livrará da morte eterna? Quem me livrará da condenação, já que eu sou o mal? Já que o mal está dentro de mim? Quem me tira essa voz aqui? Este ego da metáfora de Jó, do acusador, que fica me acusando. O ego que me leva a fazer o que eu não queria fazer e depois ainda me acusa que eu fiz. Quem vai me libertar desse corpo? E aí ele responde, a graça de Jesus Cristo nosso Senhor. Quem vai me libertar é a graça. De modo que com a consciência eu sirvo o bem. Ou seja, a Bíblia da minha consciência, a dextra. Aí Paulo termina dizendo,
O chat está aberto. E com a carne, a matéria, eu sirvo o meu ego. Vamos entender esse texto de Paulo? Paulo está dizendo o seguinte, ó. De modo que, primeiro, só a graça pode me libertar da dualidade. A Bíblia não conseguiu, o primeiro casamento não conseguiu me fazer vencer o meu ego. Só ressaltou ainda mais o meu ego. Mas a graça, segundo a Bíblia, me fará vencer o meu ego. E aí ele diz, de modo que com a consciência eu sirvo bem, mas a carne ainda quer o mal. Vocês não estão entendendo? Ele está dizendo o seguinte, a minha alma, a minha aura áurea, que vai sair desse corpo um dia, ela quer o bem, ela quer ser Deus, justa, perfeita. Ela quer cumprir. Mas enquanto essa aura áurea, esse espírito, enquanto essa alma está presa nesse corpo dual e relativo, eu não vou conseguir. E porque eu não vou conseguir, eu preciso da graça de Deus. Sabe o que é graça? Graça é porta aberta, é chance. Mas aqui seria ajuda, socorro. Me dá um empurrãozinho. Eu vou explicar. Você é metade bem, metade mal. É uma guerra aqui. Quem que me livra dessa guerra, dessa confusão, dessa desordem? Ai! A graça. Porque a graça é a capacidade de Jesus habitar dentro de mim, encarnar em mim. E encarnando na minha carne, ainda em vida, eu consigo diminuir a voz do acusador. É a graça que faz com que a voz de Satanás perca poder, valor, autoridade sobre mim. Só a graça consegue cobrir a minha sexta, o meu lado esquerdo. E só a graça vai conseguir eu vencer em vida. Enquanto eu estiver aprisionado nesse corpo. E quando eu morrer, exaurir a matéria. Então o meu espírito, a minha alma sai do corpo. E aí eu serei justo, perfeito e Deus. Porque um dia estive preso na matéria. Mas eu venci o mal que habitava dentro de mim. Que coisa mais linda esse texto. Revelare. Então estou condenado, porque o mal habita dentro de mim? Romanos 8 vai dizer, de maneira nenhuma, nenhuma condenação há para aqueles que encarnaram Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que não estão mais segundo a Bíblia, mas segundo a graça. No segundo casamento, mas segundo o Espírito de Cristo que incorporou em mim, que me possuiu, que me encarnou. É agora que você vai entender amanhã, no próximo grau, no próximo capítulo, o êxtase, o transe do clichê bíblico usado por tanta gente sem entender. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aquele. Será que quem canta isso entende? Nenhuma condenação há. Sabe por que não existe condenação? Porque nós não estamos mais segundo a Bíblia. E aí, vai querer divorciar do primeiro marido ou não? Eu já volto. Truman, eu estou ouvindo. Você não pode ir embora, Truman. Eu conheço você melhor do que você mesmo. Nunca botou uma câmera na minha cabeça. Você tem medo, por isso não pode ir embora.
Em setembro, dia 22, manifestação na Catedral Principal de Gramado e na de Canela, Rio Grande do Sul. Poucas vagas para o encontro de Brasília. Não seja cristão de nome. O sangue de Cristo está sobre você agora. É sua responsabilidade anunciar a verdade juntamente com os demais cristãos. Seja um ponto da Filosofia X em sua... Tudo bem, alguma dúvida sobre o tema? Que seja agora. Esse capítulo é o capítulo da dualidade. Todos, né? Não tem um texto da Bíblia, desde que eu comecei do grau 146, que Jesus, que Pedro, que Paulo não tenham falado de dualidade. E mais isso é escondido, não é? Por isso que é chamado de ocultismo, porque está oculto. Mas eu estou pregando ocultismo? Não. Porque os ocultistas são místicos e não conhecem a graça também. De modo que a verdade que pregamos, que ensinamos, é a todo mundo. Cristãos e não cristãos. Cristãos e pagãos. Judeus. Que texto extraordinário. Mas você só vai entender de fato quando chegar em nenhuma condenação há mais. Não existe mais. Existia se você casar de novo. Se você sair da Bíblia e for para a graça. Isso significa dizer que quem está no primeiro casamento está condenado. Por que condenado? Porque não tem como vencer o ego através da religião e da Bíblia. Isso é Paulo. E aí eu pergunto, como é que Paulo pode ser odiado hoje com palavras tão lindas, tão libertadoras? Você está entendendo por que da Bíblia original? Porque as Bíblias da forma que estão e as pessoas do jeito que pregam a Bíblia, falam da Bíblia, elas acabam com o trabalho de Paulo. Nunca entenderam o trabalho de Paulo. Que trabalho de Paulo. Que lindo. Meus caríssimos. Sueli, Renatos, Clécio, Kennedy, Erlon, Henrique, Maria Gessi, Maria Rocha, Márcio Hubner, José Roberto, Vanusa, Luciene Ju, Adriana, Lilian, Itamar, Eliseu. Boa noite. Até amanhã com Romanos 8. Grite ao mundo. Quanta gente não sabe do que fazemos aqui. Grite ao mundo. Confides é confiare, confiare é fé. A fé coragem, a fé confiare. Confiare em meia Deus.
Você não pode ir embora, Truman. Eu conheço você melhor do que você mesmo. Nunca botou uma câmera na minha cabeça. Você tem medo, por isso não pode ir embora. Em setembro, dia 22, manifestação na Catedral Principal de Gramado e na de Canela, Rio Grande do Sul. Poucas vagas para o encontro de Brasília. Não seja cristão de nome. O sangue de Cristo está sobre você agora. É sua responsabilidade anunciar a verdade juntamente com os demais cristãos. Seja um ponto da Filosofia X em sua região. Ajude no crescimento da Filosofia X e na abertura do Café com Filosofia em Gramado para 7 milhões de turistas por ano. Atenção! Na descrição de todos os vídeos da Filosofia X, você encontra o link dos contatos, demais links importantes e todas as informações necessárias para participar da Escola de Jesus. Desça a página, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe, comente, participe, ajude, responda, evolua e produza. Ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Que farei então de Jesus, que é chamado o Cristo? Crucificai-o! Crucificai-o! Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém, de maneira alguma, vos engane. Porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Se a religião não prega amor, onde está o seu valor? Se a religião não prega amor, onde está o seu valor? Finalizar, se a religião não prega amor, onde está o seu valor? Uma salva de palmas. Truman, eu estou ouvindo. Você não pode ir embora, Truman. Eu conheço você melhor do que você mesmo. Nunca botou uma câmera na minha cabeça. Você tem medo, por isso não pode ir embora. Bem-vindas e bem-vindos, eruditas e eruditos, todos que nos assistem pela primeira vez. Está começando o programa Lux Mealex com Akel.